Amém? Louvado seja o Senhor. Nós estamos numa transmissão ao vivo da igreja em Lagoa d'Anta, Ministério Vida para Todos, onde nós estamos aqui, amados irmãos da igreja e amigos do Facebook, e pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo. Louvado seja o Senhor. Essa noite eu gostaria de trazer uma mensagem da parte de Deus com o tema A Carta e o Ministro da Nova Aliança. Louvado seja o Senhor. Então, antes de dar início, eu vou aqui fazer uma oração, amém? Louvado seja o Senhor. Senhor, ó Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, a tua vida que nos alcançou, que está aqui conosco nessa noite. Nós oramos a ti, ó Senhor, toma frente, Senhor, desse trabalho, toma frente, Senhor, dessa live, seja com aquelas pessoas, Senhor, que estão nos assistindo, seja com os irmãos da igreja em Lagoa d'Anta que está, Senhor, nas suas casas, nesse momento de pandemia, nesse momento onde o que nós mais precisamos é nos voltar a ti, voltar nosso coração a ti. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Então, nessa noite Deus tem uma palavra de bênção para a tua vida e uma direção da parte de Deus para esse tempo, de pandemia. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, graças ao Senhor, estamos aqui. O tema de hoje é a carta e o ministro da nova aliança. Amém? E o que é o ministro da nova aliança? O ministro da nova aliança é aquele que foi chamado, escolhido e chamado por Deus para fazer parte da sua obra nos dias atuais. Graças ao Senhor, Hoje nós podemos aqui estar servindo ao nosso Deus, entregando o nosso coração a Deus. Amém? E o ministro da nova aliança, eu gostaria de alertar você, amado irmão e amada irmã. Ele tem que conhecer, a primeira coisa que eu quero falar para você essa noite, é que alguém escolhido por Deus, chamado por Deus, que tem uma vida com Deus, ele precisa conhecer as artimanhas do inimigo de Deus. Porque se ele não conhecer as artimanhas, as armadilhas, ou como é que ele age, então ele se torna um alvo fácil para o inimigo de Deus. E nessa noite, meu querido, minha querida, quero dizer para você que o ministro da nova aliança, ele precisa conhecer a palavra de Deus. Ele precisa conhecer a palavra de Deus. Porque é pela palavra de Deus que Deus está falando com a igreja hoje na terra. É por meio da sua palavra. Deus, ele fala por meio da unção, por meio de revelação. Mas nos dias atuais, o escritor do livro de Hebreus, ele fala que Deus está falando por meio do seu Filho em nós. E onde é que o seu Filho se apresenta? Na sua palavra. A Bíblia fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1:1. Mas no versículo 14 fala que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então esse Verbo, irmãos, esse Verbo de Deus, que se deixou reconhecer através da palavra, hoje escrita, mas essa palavra precisa estar escrita hoje, não só em letra preta, em papel branco, mas no seu coração. Louvado seja o Senhor. Então, qual é a artimanha do inimigo? Primeiro, ele quer, para vencer a artimanha do inimigo, nós precisamos conhecer a palavra. E as estratégias dele, ele busca neutralizar o Espírito de Deus na sua vida, o Espírito Santo. Amém? Como é que ele neutraliza o Espírito de Deus? Ele não tem esse poder de neutralizar o Espírito de Deus.
Mas ele tem o poder, amado irmão e amada irmã, de neutralizar o seu espírito. O seu espírito humano é a chave para contatar o Espírito Santo de Deus. E no momento em que o seu espírito, ele é mortificado, ele é danificado, a sua consciência se torna uma consciência cauterizada, insensível, Deus fala e você não ouve. Senhor Jesus. Então o que nós precisamos nessa noite é não deixar nosso espírito ser neutralizado. Amém? Por quê? Porque quando o espírito é neutralizado, barra a comunhão com Deus. Ele é o segundo estratégia do inimigo. Ele quer barrar a sua comunhão com Deus. Certo? Então, volte seu coração para Deus. Volte seu coração para Jesus. Né? Desfrute e conheça a sua palavra. Nesses tempos de pandemia, eu tenho ficado com o coração muito aflito. Porque muitas almas têm ficado embebecidas com essa situação e têm deixado de ter comunhão com Deus. Têm deixado de ir à presença de Deus. O seu espírito ele está mortificado. E Deus está dizendo, desperta. Desperta, ó tu que dorme. Desperta. Levanta-te de entre os mortos. E Deus e Cristo te alumiará. Talvez essa pandemia seja o último sinal de Deus para a sua igreja. E eu vejo a igreja de Deus hoje na terra. Muitos filhos de Deus, estão embebecidos com as coisas do mundo. Estão preocupados muitas vezes com outras coisas e não é com a palavra de Deus. Nessa noite eu queria que você voltasse seu coração para Deus. Coloque seu coração na presença de Deus. Amém? Senhor Jesus, porque o seu coração, amado irmão e amada irmã, precisa ser como um papel em branco para que Deus possa escrever nele. Então, o tema da mensagem de hoje é a carta e o ministro da nova aliança. Gostaria de ler com os irmãos. Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 11. Versículo 19. Acompanhe comigo. Versículo 19. Diz assim: dar-lhe-ei um só coração, espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então o que é que Deus mais quer hoje, irmãos? Nessa noite. É que eu e você volte o coração para Ele. Porque Deus tirar o coração de pedra. Se nesse momento atual o seu coração está endurecido, saiba que Deus quer trabalhar no seu coração. Deus quer transformar seu coração. Ele diz assim, dar-lhe um coração, um só coração. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Louvado seja o Senhor. Então eu gostaria, meu querido e minha querida, que você saiba que no momento atual, no lugar de se dispensar, que os filhos de Deus possam estar dispersos, Deus ele quer dar um só coração para os filhos de Deus. Se você é filho de Deus, saiba que o seu coração precisa estar batendo em sintonia com os corações da igreja.
Amém? Um só coração é o que Deus quer. Muitos irmãos, muitos pensamentos diferentes, muitas almas diferentes. Mas Deus, aqui Ele está dizendo, dar-lhe-ei um só coração. É um coração de unanimidade. É um coração de unidade. Nesse tempo de pandemia, irmãos, vamos nos unir. Amém? Para que Deus possa escrever no nosso coração. Louvado seja o Senhor. Né? Para que andem nos meus estatutos. Deus, Ele tem um propósito para que você ande na palavra do Senhor. Amém? Para guardar os meus juízos e os executem. Ou seja, pratiquem a palavra. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Então Deus, Ele quer nos dar esse coração. Vamos ler outro versículo. Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. No versículo 33. Ele fala: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei, e eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Meu querido e minha querida que me ouve nessa noite, quando Deus repete uma frase na Bíblia, é porque Ele considera muito importante. E tanto no versículo de Ezequiel capítulo 11, quanto no versículo, de Jeremias 31, Deus, Ele está dizendo que quer escrever no seu coração. Amém? Que Deus possa escrever no seu coração, amados irmãos. Louvado seja o Senhor. Gostaria de ler outro versículo com os irmãos, que está em 2 Coríntios capítulo 3. Por que Deus quer escrever no teu coração? Essa noite eu quero lançar esse questionamento antes de falar aqui essa palavra. Por que Deus quer escrever no teu coração? 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 1, ele fala assim: começamos porventura outra vez a recomendar-vos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Amados irmãos, o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele lança esse questionamento para os coríntios, primeiramente porque ele se sentia um pai para os coríntios. Foi ele que gerou aquela igreja. Mas aquela igreja está enfrentando um problema com o apóstolo, Senhor Jesus. E ele fala: será que tem necessidade de que eu me recomende para vocês? Que eu preciso de carta de recomendação para vocês? Ou de vocês para mim? Ele estava falando, meus amados irmãos, que ele, como pai e apóstolo que gerou os coríntios, não precisava de carta de recomendação para chegar até os coríntios. Sabe por quê? Porque no versículo 2 ele fala assim: vós sois a nossa carta, certo? Escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. O que é que Paulo está falando? Vocês são a minha carta. Vocês são fruto do meu ministério. Vocês são fruto da minha labuta, da minha luta. Amados irmãos, você que me ouve nessa noite, vocês são fruto de um ministério. E esse ministério, amado irmão, foi que lhe gerou, foi que ensinou você os princípios da palavra. Então vocês, cada um de vocês, são cartas para esse ministério. Louvado seja o Senhor. Não precisa nos recomendarmos a vocês e dizer: nós somos
aqueles que cuidam de vocês. Não precisa, porque vocês estão no nosso coração, né? E nós também estamos no coração de vocês. Eu creio. Louvado seja o Senhor. Por isso, irmão, Deus quer nos dar um só coração. Amém? Louvado seja o Senhor. Agora, por outro lado, Deus ele quer escrever nesse coração, no meu e no seu coração. Sabe para quê, irmão? Para que essa carta ela seja conhecida, né, e lida por todos os homens. Sabe? Quando Paulo fala que os Coríntios é a carta dele, ele estava falando que quando ele chegasse, em qualquer lugar que ele chegasse, as pessoas iam dizer: você foi que gerou a igreja de Coríntios? Foi você que cuidou dos irmãos? Rapaz, aqueles irmãos estão no seu coração. Você cuida dos irmãos. Amém, louvado seja o Senhor. Então ele estava falando que o coração de Paulo era lido por todos os homens. Certo? E Paulo, ele reconhecia e via que cada irmão da igreja em Coríntios era alguém em que Deus se escreveu no coração. E quando Deus escreve, irmãos, ele cria um selo entre a carta e o ministério. Louvado seja o Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Queria ler com os irmãos, né? Outro versículo que tem relação com isso. No versículo 7, fala de alguém que tinha esse elo com Deus, essa intimidade com Deus. Né? Versículo 7 fala assim: e se o ministério da morte, gravado em letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse. Senhor Jesus. Moisés, ele era alguém que tinha comunhão íntima com Deus. E a comunhão dele com Deus era tão íntima, que ele, né, quando voltava da presença de Deus, o seu rosto brilhava. E ele olhava para o povo e ia falar a palavra de Deus para o povo. E quando o povo olhava para a face de Moisés, ele dizia: a face de Moisés está brilhando. É porque ele tem palavra de Deus para nós. Fala Moisés. Moisés ia falar para o povo. Toda vez que Moisés ia à presença de Deus, ele voltava e falava para o povo. Senhor Jesus. Moisés foi alguém que foi um grande homem de Deus. Foi alguém que muito usado por Deus. Imagine que ele tirou o povo, foi o libertador do povo de Israel do Egito. E quando esse povo, ele saiu do Egito, com pouco tempo depois, surgiu aquele episódio do bezerro de ouro. Quando Moisés subiu ao monte para orar a Deus, para ter comunhão com Deus, passou lá 40 dias e 40 noites, e quando voltou o povo estava o quê, amados irmãos? O povo tinha feito um bezerro de ouro. O povo estava ali sem adorar a Deus, adorando outras coisas que não era Deus. Será, irmãos, que no meio de uma dificuldade, a primeira coisa que alguém vai fazer é se afastar de Deus e adorar outras coisas a não ser Deus? Quando Moisés subiu ao monte, o povo foi adorar o bezerro de ouro. Eu pergunto a você, amado irmão, durante essa pandemia, muitos não têm contato, né, com os seus pastores, com a igreja, ficam em contato mais distantes, só pelas mídias sociais. Nesse momento, será que muitos estão aproveitando para adorar bezerro de ouro? Será que muitos estão achando, né, que Moisés não vai mais voltar, ou que Deus não está agindo, então eu vou adorar um bezerro de ouro? Meu querido, essa pandemia é um sinal para que Deus quer falar com você.
Sabe? Desperta, ó tu que dorme. Deus, Ele está voltando. Jesus está voltando. E quando Ele voltar, Ele vem à tua procura. Ele quer te achar na presença dEle. Ele quer ver aquilo que Ele escreveu no teu coração, né? Não se apaga. Ele quer renovar a sua aliança com você. Louvado seja o Senhor. Amém? A glória desse ministério, irmãos, ele está em você estar na presença de Deus, em estar buscando a presença de Deus. Em Deus ter escrito no seu coração, e isso que Ele escreveu no seu coração, você manifesta em todo lugar a fragrância desse bom perfume de Cristo. Meu querido, minha querida, saiba que Deus, Ele quer se encontrar com você. Como eu já falei, pode ser o último aviso de Deus para a humanidade e para a igreja e para você que tem afastado o seu coração do Senhor. Deus está falando com você, creia. Amém? Moisés, ele ia diante de Deus. Quando ele se afastava de Deus, passava um tempo, a glória, o brilho do seu rosto se desvanecia. Mas o que Deus quer fazer na tua vida, Ele quer que seja permanente. Amém? Você vai ver. Louvado seja o Senhor. Amém? Eu vou ler aqui um trecho da palavra que está em Êxodo, capítulo 34. Nós lemos que Moisés, o ministério de Moisés, na antiga aliança, era um ministério onde ele ia à presença de Deus, né, e a sua face brilhava, porém quando ele se afastava, a face, o brilho se desvanecia, não é isso? Amém. Capítulo 34, versículo 29. Diz o quê? Quando desceu Moisés do monte Sinai, isso aqui é na segunda vez, viu, amado irmão? É na segunda vez que quando Moisés chegou, viu o povo adorando o bezerro de ouro, né, quebrou as primeiras tábuas da lei, quebrou o bezerro de ouro, né? Muitos sofreram por causa daquela situação, mas Moisés subiu ao monte novamente para ter comunhão com Deus, para ver o que é que Deus queria falar para aquele povo. Mas ele desceu segunda vez. Amém? E quando ele desceu com outras tábuas, e agora também escritas, né, gravadas em pedra, pelo dedo de Deus, pela escritura da mão de Deus. Amém? Então, no capítulo 34, versículo 29, diz: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Quando Arão e os filhos de Israel, versículo 30, os filhos de Israel para Moisés, quando olharam para ele, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação, tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Então, depois de ter comunhão com Deus, amados irmãos, o mensageiro de Deus, ele fala a palavra para o seu povo. Louvado seja o Senhor. Amém? Versículo 32. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Então, quando Moisés terminou de falar, ele pôs um véu sobre o rosto. Por quê? Vamos continuar. Versículo 34. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhes, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo os que lhe tinha ordenado. Louvado seja o Senhor.
Então Moisés, ele voltava à presença do Senhor. Ele falava com Deus, aí falava para o povo. Depois falava com Deus novamente. E depois falava com o povo novamente. Ele tinha um viver de comunhão com Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Versículo 35. Senhor Jesus. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ou seja, a glória, o brilho do rosto de Moisés, ele desaparecia. Versículo 13. 2 Coríntios 3, 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ou seja, irmão, no ministério da nova aliança, nós não podemos ser como Moisés, que ele ia à presença de Deus, porém, ele recebia a glória de Deus. Quando ele voltava à presença de Deus, quando ele voltava para falar para o povo estava lá, e ele falava para o povo, mas ele colocava um véu. Por que ele colocava o véu? Porque ele não queria que o povo visse que o rosto dele não estava brilhando. Se Moisés aparecesse sem o véu e o rosto não brilhasse, o povo ia dizer, perdeu a presença de Deus. Mas Moisés, ele ia à tenda da congregação falar com Deus. E a nuvem descia, e a comunhão com Deus era contínua. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Graças ao Senhor. Então, o que é que nós precisamos, irmãos, nesse tempo de pandemia? Eu quero adiantar aqui para encerrar. O que é que nós precisamos nesse tempo de pandemia? Voltar à presença de Deus. As primeiras pedras da lei, do testemunho, a pedra do testemunho, escrita por Deus, foi quebrada por causa do episódio do bezerro de ouro. Moisés subiu novamente ao monte e Deus escreveu novamente a palavra do testemunho, as palavras da lei. E ele veio e falou para o povo tudo aquilo que Deus tinha falado. O que eu quero dizer para os irmãos, os versículos no começo da mensagem, Deus, ele quer escrever no seu coração. Deus, ele não quer mais escrever em pedra, amado irmão. Deus, ele não quer que essa palavra fique apenas na letra preta, no papel branco. Ele quer falar para o teu coração. E no teu coração ele quer imprimir a sua palavra, imprimir os seus estatutos, para que vivam de acordo com a sua palavra, para que tenham comunhão com Deus. Amém? Moisés, ele tinha algo positivo. O ponto positivo de Moisés é que ele voltava à tenda da congregação, ele voltava à comunhão constantemente. Ele recarregava a bateria. Quero dizer para os irmãos, você precisa se voltar ao Senhor para recarregar a sua bateria espiritual. Para que as pessoas possam olhar para você e ler o seu coração. Para que você, a Bíblia fala que, aqui fala que a carta de Cristo, ela precisa ser conhecida e lida por todos os homens. Que quando você possa sair, irmão, na sua casa, você que ainda está trabalhando, né? Você que ainda precisa sair, vai no supermercado, né? Durante esse tempo de pandemia, seja alguém que sai com a bateria carregada. Aproveite a oportunidade de estar em casa. Sabe para quê? Para ter comunhão com Deus, para recarregar a bateria. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Eu quero ler um versículo com os irmãos em Êxodo 33. Um episódio, irmãos, que nesse tempo de pandemia nós temos que tocar nessa palavra.
No capítulo 33 do livro de Êxodo, no versículo 1, fala assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão e a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os jebuseus, os heveus e os jebuseus. Versículo 3: Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não os consuma eu pelo caminho. Ou seja, aqui é o episódio onde o povo tinha se rebelado contra Deus, tinha feito o bezerro de ouro, e o povo deixou de adorar o Senhor, porque Moisés subiu apenas 40 dias, irmãos. Nós temos pouco mais de 40 dias nessa pandemia. Como é que está você? Já apareceu um bezerro de ouro para você adorar, a não ser Deus? Se aparecer, irmão, você dispensa. Diga assim: eu não quero bezerro de ouro. Eu não quero adorar outra coisa a não ser o Senhor. Eu não quero outra coisa a não ser a presença do Senhor. Eu quero ter intimidade com Deus. Eu quero que Ele escreva no meu coração. Eu quero ser uma carta viva para Deus nesses dias. Eu quero que as pessoas me leem, vejam Deus na minha vida. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, não adore bezerro de ouro nesses tempos difíceis. 40 dias Moisés orando no monte, o seu pastor, o seu líder no monte orando, e o povo lá embaixo. 40 dias foi suficiente para o povo não mais querer a direção de Deus. Queria o bezerro de ouro, queria voltar para o Egito, queria tudo, mas não queria a presença de Deus. Não seja esse, amado irmão. Louvado seja o Senhor. Aqui fala que era um povo de dura cerviz. Deus não queria mais andar com aquele povo. Deus não queria andar na presença daquele povo, porque o povo tinha se rebelado. Quando a gente se rebela contra Deus, amado irmão, nós perdemos a presença de Deus. Né? Tem que ser muita oração para Deus mudar de ideia. E foi isso que aconteceu com Moisés, né? Eu quero ler aqui, versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. E lhe costumava e chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação. Ele estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se seguia, cada um em pé, na porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Até Moisés entrar na tenda, o povo ficava olhando. Senhor Jesus. E no versículo 9 fala: uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e se punha à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Versículo 10: todo o povo ia e via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. Ó Senhor Jesus, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Eu quero dizer para você, amados irmãos, Moisés ele tinha um costume de estar na presença do Senhor. Moisés ele tinha o costume de orar ao Senhor. Moisés ele tinha o costume de ter comunhão com Deus. Moisés ele falava com Deus face a face. Moisés ele e Deus era como se fossem amigos.
Ele fala assim, falava, o versículo 11, falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Deus quer falar com você, amado irmão. Ele não quer só ser seu Deus, Ele quer ser seu amigo. Ele quer que você se abra para Ele, conte as suas dificuldades. Ele quer que você seja alguém, um adorador, alguém que costuma ir à presença dEle. Moisés, ele armava a tenda para ter comunhão com Deus. Nesse tempo de pandemia, meu amado irmão e amada irmã, arme a sua tenda de comunhão com Deus. Arme a sua tenda de comunhão com Deus na sua casa. Tenha comunhão com Deus no seu trabalho. Hoje em dia, amados, está tão fácil. Você tem a palavra da Bíblia. Você tem alimento diário. Você tem o Instituto Vida para Todos. N palavras. Você tem o alimento diário hoje no aplicativo, onde você pode abrir e ouvir a mensagem. Você tem as redes sociais. Você tem as plataformas do qual muitos amados irmãos estão se empenhando para que essa palavra chegue até você. Arme sua tenda para ter comunhão com Deus. Amém? Senhor Jesus, lembre-se, o povo de Dura Cerviz perdeu a comunhão com Deus. Deus não queria andar mais com aquele povo. O povo que se rebelou, o povo que adorou o bezerro de ouro, o povo que por causa só 40 dias... Está 40 dias sem ter, né, nossos cultos presenciais. Está mais de 40 dias, na verdade, sem ter as nossas reuniões de oração, do ministério da palavra presencial. O que é que tem acontecido, amado irmão? Você tem parado de adorar o Senhor? Você tem parado de ter comunhão com o Senhor? Você tem parado de ir à presença do Senhor? Deus quer ser o seu amigo. Deus quer escrever no seu coração. Amém? Sabe o que acontece quando Deus ele tem intimidade com alguém? Você sabia que alguém que tem intimidade com Deus, ele pode orar e mudar o que está no coração de Deus? Deus ele tinha decidido que não ia mais seguir no meio daquele povo. Mas aquele povo, ele tinha um intercessor. Ele tinha alguém que orava por aquele povo. Moisés, ele orava pelo povo. Moisés, ele queria a bênção de Deus para aquele povo. Ele se esforçava para que aquele povo tivesse a presença de Deus e tivesse a presença de Deus na caminhada até até a terra de Canaã. No versículo 12, amado irmão, do capítulo 33, fala assim: disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo. Moisés falando com Deus. Porém, não me deste saber o que hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Moisés, ele tinha tanta intimidade com Deus que Deus, né, ele achava graça aos olhos de Deus, Moisés, na presença dele. Amém? Versículo 13. Agora, pois, se achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheças e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. No versículo 1 do capítulo 33, Deus fala a Moisés, pega o teu povo que tu tiraste da terra do Egito e vai. Eu não vou no meio de ti, senão eu vou consumir esse povo, porque ele é um povo muito rebelde. E aqui Moisés está falando com Deus, né? Se tu achasse graça diante de mim, se eu achei graça diante de ti, Senhor, faze-me saber o teu caminho, né? Para que eu conheça e ache graça aos teus olhos e considera que essa nação é o teu povo. Moisés está falando, considera que essa nação é teu povo.
Deus tinha dito, é o teu povo que tu tiraste da terra do Egito que está aí se rebelando. E Moisés foi orar, ele foi à presença de Deus, ele foi interceder pelo povo. Ele pediu a Deus, não, Deus, não desconsidere-se desse povo. Considera que esse povo é o teu Deus. Amém? Respondeu o Senhor. Versículo 14. A minha presença irá contigo. Aleluia! Deus, ele está falando, vou mudar de ideia. Por sua causa, Moisés. Por sua causa, eu vou mudar de ideia. Porque eu achei, você é alguém que tem intimidade comigo. E a sua oração mudou o meu coração. Respondeu-lhes, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se tua presença não vai comigo, não me faças subir deste lugar. O que é que eu tenho para dizer para você, amado irmão? Faça como Moisés nesses dias. Se a presença de Deus não estiver com você, não saia do lugar. Se não é Deus que está dando a direção para a tua vida, não saia, porque ir para algum lugar sem a presença de Deus é perigoso. Certo? Vá diante do Senhor. Arme sua tenda na sua casa. Creia que Deus quer falar com você. Se torne um amigo de Deus. Deus quer escrever no teu coração. Deus quer que as nações, os povos vejam que você é alguém que anda nos estatutos do Senhor. Anda na palavra do Senhor. Amém? Então, se a tua presença não for comigo, Moisés dizendo, não ouso sair desse lugar. Se a presença de Deus não estiver conosco, nós não ousamos fazer nada. Amado irmão e amada irmã. Versículo 16. Pois, como se há de saber se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, Deus, não é porventura se andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Como saberão os povos da terra que aquele povo é separado para Deus? Quando Deus anda no meio deles. Amém? Se Deus estiver com você, irmão, você vai estar separado para Deus. Deus vai estar cuidando de você. Deus vai estar cuidando de você até mesmo nesse deserto. Deus guiou aquele povo até a boa terra de Canaã. Por quê? Porque havia alguém intercedendo por aquele povo. Havia alguém labutando por aquele povo. Havia alguém, com o joelho no chão por aquele povo. Armava sua tenda para ter comunhão com Deus, para interceder pelo povo. Louvado seja o Senhor. O que é que Deus quer nesses dias, meu amado? É que eu e você tenha intimidade com Deus. Amém? Oh, Senhor Jesus. Então o ministro da Nova Aliança, ele vai à presença de Deus. O ministro da Nova Aliança, ele ora pelas suas necessidades. Faça as suas necessidades estar conhecidas diante de Deus. Amém? E também seja alguém que intercede pelos outros. Moisés era alguém que intercedia pelo povo. E por causa da oração de Moisés, Deus pôde falar com aquele povo. Deus pôde guiar o povo. Deus estava decidido, no capítulo 33, versículo 1, Deus estava decidido a não ir mais com aquele povo. Mas por causa da oração de Moisés, Deus decidiu ir com o povo. Amém? E guiar o povo. Louvado seja o Senhor. Eu quero concluir nessa noite, dizendo a você, amado irmão e amada irmã, Deus quer que você busque a sua palavra. Deus quer escrever no teu coração. Nos versículos que a gente leu inicialmente, falou que Deus, em Ezequiel, falou que Deus, ele quer tirar de você o coração de pedra e lhe colocar um coração de carne. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, Deus está falando que quer que
escrever no teu coração para que você se torne uma carta viva para Ele, conhecida e lida por todos os homens. O ministério de Moisés era um ministério que ele ia à presença de Deus, voltava, o rosto brilhava. Mas ele colocava um véu, porque aquela glória se desvanecia. Saía, parava a glória de Deus na face de Moisés. Aí ele se voltava a Deus, recarregava as baterias. Né? Eu quero dizer para você, amado irmão, aproveite, recarregue suas baterias. Amém? Seja alguém que tenha intimidade com Deus. Seja alguém que intercede pelos outros. Seja alguém que intercede pelo povo, pelos irmãos na igreja. Né? Vamos orar, irmãos, pelos irmãos idosos que estão no grupo de risco. Né? Vamos orar pela igreja do Senhor para que se mantenha viva. Seja você alguém, seja você uma carta viva de Cristo. Amém? Onde Deus escreveu no seu coração. E hoje, a glória da nova aliança, ela não é mais desvanecente. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero concluir com uma oração em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos. Te agradecemos nessa noite, Senhor, por essa oportunidade e essa palavra, que eu creio, Senhor, que atingiu muitos corações. Eu creio que muitos estão ouvindo nessa noite. E essa palavra, ela pode causar um efeito nas suas vidas. Nós não podemos ser igual ao povo de Israel, que 40 dias bastou para que aquele povo fosse adorar um bezerro de ouro. Oh, Senhor, nesse tempo de pandemia, oh, que esses dias, Senhor, fora dos cultos presenciais, nós não possamos ser esses que estão adorando o bezerro de ouro, mas nós possamos ser esses que estão esperando o mensageiro de Deus, que está esperando a palavra de Deus, que está ali para receber a palavra de Deus, a comunhão com o Senhor, com um coração sensível a Deus, não um coração de pedra, mas um coração de carne onde Deus pode escrever. E sejamos as cartas vivas para que as pessoas possam nos ler, que possamos ser conhecidos e lidos por todos os homens. Louvado seja o Senhor. Oh, eu rogo, Senhor, pela tua bênção. Eu rogo, Senhor, pela tua supremacia, oh, pela tua benevolência. Senhor, visita agora essas pessoas que estão ouvindo. Visita agora cada irmão e cada irmã. Oh, que cada um nesse momento possa colocar a sua mão, né, no seu coração e sentir, Deus, que Ele quer ter comunhão com você. Amado irmão que você está escutando, Deus quer ter comunhão com você. Deus quer falar face a face com você, igual falava com Moisés. Deus quer falar com você como quem fala a seu amigo. Deus quer que você arme uma tenda da congregação, uma tenda para ter comunhão com o Senhor. Oh, Senhor, nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor é aquele que está visitando nesse momento. O Senhor é aquele que está entrando nos corações. O Senhor está fazendo uma escritura. O Senhor está imprimindo a sua palavra no coração dessas pessoas. Oh, Senhor, nesse tempo de pandemia, eu creio que nenhum vai se afastar da tua presença. Nenhum vai adorar bezerro de ouro. Senhor, eu creio que o Senhor colocou essa palavra, Senhor, porque o Senhor quer algo com essa pessoa que está escutando nesse momento. Oh, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. E rogamos que o Senhor guie-nos, Senhor, nesse deserto. Que se a tua presença não estiver conosco, nós não queremos sair deste lugar. Mas se tua presença estiver conosco, ó Senhor, mesmo no deserto, nós vamos estar sendo guardados. Em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço. E que o Senhor possa abençoar você, abençoar a sua família, abençoar a sua casa e fazer de você uma carta viva para Cristo. Amém? Onde as pessoas possam ver o seu testemunho, o seu coração, o Deus na sua vida, que a presença de Deus está com você. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém? Agora eu vou chamar aqui a irmã Valquíria para que ela possa tecer algumas palavras. Louvado seja o Senhor. Amém. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Palavra riquíssima. Creio que quem estava nos assistindo sentiu
da parte de Deus, que Deus tem um desejo para o seu coração. E não só aqueles que foram chamados e aceitaram Jesus e levantaram a mão na igreja e disseram assim: eu aceito Jesus. Mas você que nos assiste, você que estava assistindo a palavra de Deus, sinta-se abençoado por Deus e receba essa palavra. Queria agradecer aqui a todos os irmãos da igreja em Lagoa d'Anta que estão nos assistindo. A família de Valnei, né? O tio dele era Ivaldo, está em São Paulo nos assistindo. Sua tia Vanilde Maximino. Todas as pessoas, Rubinho, né? Rubens Eric, do Mercadinho Agostinho está nos assistindo. Cristina Laurentino está nos assistindo. Detinha Vidal. Os irmãos da igreja em Nova Cruz que estão nos assistindo. Um abraço para os irmãos. Que Deus possa abençoar vocês. Alguns vizinhos nossos. Meu irmão Davi Cruz também está nos assistindo. Osinete Matias, né, irmã de Nova Cruz. E todos vocês que eu não lembrei de falar, mas que nós temos certeza, né, que está aí nos assistindo, que ouviu essa palavra e que pode ter certeza que Deus tem um desejo para a sua vida, Deus tem um desejo para o seu coração. Não deixe que diante desse tempo de pandemia, que diante desse tempo de coronavírus, o seu espírito se esfrie. Eu tenho certeza que você que crê em Deus, não só os irmãos, né, que um dia confessaram Jesus como Senhor e seu Salvador, mas todos aqueles que são cristãos e creem em Deus, tenham comunhão com Deus. Reavive sua intimidade com Deus. Não se afaste de Deus. Tudo isso vai passar em nome de Jesus. Nosso amado irmão já orou. Quero aqui dizer a vocês que Deus os abençoe. Estaremos orando por vocês que estavam nos assistindo. Estaremos orando por todos que estavam nos assistindo. E que Deus possa vos abençoar. Peço perdão se não falei o nome de todos. São muitas pessoas. Mas é isso aí. Tenha uma boa noite. Deus abençoe a todos. Jesus é nosso Senhor.